Era 1840, no auge da apelidada Monarquia de Julho, que desde a Revolução de 1830 instalou a dinastia de Orleans como os reis da França, e o príncipe de Joinville, Francisco de Orleans, terceiro filho do rei Luís Filipe, que àquela altura já era contra-almirante da Marinha Francesa, foi nomeado por seu pai para uma singela, mas muito simbólica missão: repatriar os restos mortais de Napoleão Bonaparte, que jaziam na ilha de Santa Helena desde a sua morte em 5 de maio de 1821. Para tal missão, ele zarpou com bastante pompa da França com 2 fragatas, a Belle Poule e a Favorite, tocando em primeiro lugar no porto de Tenerife, nas Canárias. Em seguida, a missão portou no porto de Salvador, onde o príncipe já havia estado em 1838. A falta de ventos favoráveis para a conclusão da missão, visto que aquela área do Atlântico sempre foi um local de relativa dificuldade para se atingir velejando, deixou a tripulação das 2 belonaves sem nada para fazer. Sendo assim, o príncipe e seus oficiais decidiram partir em uma excursão naturalista. Ele e seus oficiais alugaram uma pequena lancha a vapor na capital e deram a volta na Baía de Todos os Santos até a entrada do rio Paraguaçu, o grande rio que desaba naquela baía. A comitiva subiu por horas sem encontrar uma única alma-viva até grande distância da foz. Em certo ponto, ele e os demais deixaram a embarcação ancorada e se meteram pelos matos a fim de caçar e capturar papagaios, tucanos e outros animais pela tarde toda, dando tiros por todos os lados. Ao pôr do sol, meteram seus caçadores por um caminho que, atravessando vasta clareira, os levou a uma povoação a qual se encontrava absolutamente deserta. Não se via uma única pessoa em suas praças e ruas. As casas de comércio e moradia se achavam todas fechadas. Até a igreja, que estava com a porta aberta e completamente deserta, o incenso ainda queimava, indicando que cerimônia religiosa estava sendo realizada até pouco antes deles chegarem. O povoado, assim, repentinamente abandonado, começou a nos intrigar. Escreveu o príncipe em suas memórias. A vila em questão que os franceses se deparavam se situava no atual município de Cachoeira. Se era a própria cidade em si ou um povoado anexo à cidade, eu não sei, o que importa é que, com a noite se aproximando, decidiram os franceses regressar a bordo e voltaram tranquilamente para sua lancha, pelo mesmo caminho que vieram. Mas quando se prepararam para embarcar, foram repentinamente cercados por uma verdadeira multidão, armada de espingardas, chuços, sabres, facões e paus. Em menor número, os franceses não puderam fazer nada e foram desarmados. A turba separou um dos outros, arrastou-os para o mato e começou a os espancar. O príncipe tentou fazer-lhes compreender com algumas palavras de mau português que era o comandante dos navios de guerra franceses ancorados em Salvador, e que eles se arrependeriam caso lhes fizessem algum mal a ele e a seus companheiros, mas ninguém naquela turba os deu ouvidos. Ele e os demais foram enfileirados para serem fuzilados por fim com as armas confiscadas pela turba. O príncipe de Joinville quase foi baleado, mas o tenente Char conseguiu desembaraçar-se dos que o agarravam e cobriu o corpo do príncipe com o dele para servir de escudo para as balas. O gesto do soldado conseguiu impor ordem àqueles endemoniados, e um certo homem entre eles, a quem o príncipe chamou de Homem da Faixa, que parecia ser o líder, deu ordens para todos pararem e ouvir as explicações dos franceses mal-aventurados. A calma sucedeu à excitação e os franceses puderam explicar melhor quem eram e o que andavam fazendo. E o tal Homem da Faixa mandou-lhes soltarem e explicou por que haviam os atacado. Na verdade, o caos se deu pois os habitantes do vilarejo em questão haviam confundido os franceses com jagunços. O povo do vilarejo vivia sendo ameaçado de morte por um político local por não terem apoiado a revolta da Sabinada, a qual esse político era partidário, e mais ainda, era a época de eleições, e aquele ano de 1840, o ano em que Dom Pedro II fora coroado, deu lugar às primeiras eleições de seu reinado, que ficaram conhecidas como as eleições do cacete. Sendo assim, a vila era constantemente assediada por esse político e seus jagunços. O grupo libertado retornou com sua lancha para Salvador e embarcaram para concluir sua missão. O vigor e a empolgação daquela nobre missão deu lugar a uma sensação ruim a bordo, por conta daquela experiência de quase morte. Narrando posteriormente o ocorrido, o príncipe de Joinville termina em tom irônico: "Fomos sem demora postos em liberdade, com muitas desculpas, que porém não atenuaram os efeitos das pancadas recebidas." O lamentável incidente motivou, como era natural, uma troca de notas diplomáticas entre as chancelarias de França e Brasil. O governo imperial deu a satisfação que o caso merecia e mandou proceder a rigoroso inquérito na vila de Cachoeira,
cuja população praticara o feito, onde apurou-se a motivação dos ataques aos franceses aqui relatada. Mas a história do príncipe francês de Orleans com o Brasil não acabava aí. 3 anos depois, em 1843, ele se casaria com a princesa Dona Francisca, irmã de Dom Pedro II, com quem teve 2 filhos. O dote da princesa era de 1 milhão de francos, ou seja, 750 contos de réis, e incluía terras no atual estado de Santa Catarina, com 25 léguas quadradas ou 108 mil hectares, ao norte da província, à margem esquerda do rio Cachoeira, onde atualmente é a cidade de Joinville. Como o príncipe nunca viveu no Brasil, as terras eram geridas por administradores nomeados por ele. Com o passar dos anos, ela foi desmembrada em pequenos lotes para serem vendidas a colonos franceses, alemães e suíços que ali se instalaram, gerando a cidade que leva o nome de seu título de príncipe, que originalmente é referente à pequena comuna francesa de Joinville. O príncipe foi espancado por brasileiros, mas de certa forma recebeu um pedido de desculpa à altura por parte da nação, uma esposa, terras e uma cidade imortalizada com seu nome.